Olá, bom dia. Bom dia, pessoal dos nossos terceirões aí, do Colégio Planeta. Meninos, estão me escutando aí? Todo mundo aí? Tudo certinho? Beleza, bom dia. Amanda tá aí. Bora lá, ô povo bonito aí do terceiro, Júlia Porto também. Vamos lá, galera. Ó, dias de quintas, as quintas nossas, né? São quintas insanas, né? Onde nós estamos trabalhando com onda, né? Com fenômenos ondulatórios, né? Semana passada não tivemos aula por conta do nossa semana do saco cheio. Foi a melhor semana, né? Do segundo semestre. E antes dela, galerinha, nós estávamos falando sobre o fenômeno de interferência, né? Quando duas ondas se encontram em fase, interferência construtiva. Fizemos uns cálculos. E quando elas se encontram em oposição de fase, interferência destrutiva, né? Então, dependendo da diferença de caminhos, né? Tá saindo o som dessa caixinha. Tunts, 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 né? Sai som dessa outra. Tunts, tunts, né? Dependendo de como essas ondas se encontram no meu ouvido, e olha que minha área de captação é grande, hein? Eu posso ter interferência construtiva ou destrutiva, né? Lembrarem mais ou menos? Então segue o baile. Hoje, galera, vamos comentar, né, sobre o último fenômeno ondulatório. Para os íntimos, chamado de ressonância. Então, semana retrasada foi meio sofrência, porque nós nos envolvemos com cálculo. Hoje, galera, é mais um bate-papo, né? Então, hoje é mais um bate-papo, porque o fenômeno de ressonância ele é tranquilo. O que é ressonância? Alguém se lembra? Alguém arrisca aí? Ninguém arrisca, não? Cara, um exame muito comum, né? Muitos de vocês já devem ter feito, é o exame de ressonância magnética nuclear. É, galera, o médico ele consegue, né, através de diagnósticos de imagens, né, enxergar órgãos, ver tecidos, meninos. Isso é possível, né, a um exame chamado RMN, ressonância magnética nuclear. O que é a ressonância? Ninguém arrisca, não? Ninguém arrisca, não? O que é ressonância? Véi, você vê essa parada muito lá na química também, hein? Ressonância, ressonância. Você vai ver isso com os profs de química. E olha que vocês têm os melhor do Goiás na química, hein? Cleitinho, Tartaruga Ninja, lembra do Pavanas, do Dudu, do Arthur Zera, o tio Soneca. A Karen falou em rotação. É, mais ou menos, tá indo, tá indo. Galera, ó, a definição é essa, tá? Aumento ou empurrando ou puxando na mesma frequência. Vou tentar fazer um experimento simples aqui, tá? Eu vou pegar esse carregadorzinho, tá? Beleza? E, cara, esse carregador aqui, tá? Mano, tá branco, né? Deixa eu pegar um colorido que fica melhor para você enxergar. Beleza. Esse carregadorzinho aqui, cara, né? Ele tem uma certa vibração natural, tá? Então ele tá oscilando. Ele vibra de uma maneira natural, peculiar, tá? Cara, o que é a amplitude de uma vibração? Por exemplo, ó, eu vou colocar ele indo para frente, para trás. Então, se ele vai só um pouquinho e volta só um pouquinho, eu tenho uma amplitude pequena de vibração. Se ele vai muito e volta muito, ele tem uma alta amplitude de vibração. Então, aqui uma oscilação com baixa amplitude e aqui uma oscilação com alta amplitude. Cara, eu deixo ele quietinho aqui, tá? E vou começar a aplicar forças, tá? Eu posso soprar ele ou eu posso sugar ele. Eu posso empurrar ou puxar, tá? Porém, galera, eu soprando e sugando de qualquer maneira não dá nada. Eu venho aqui, ó. Não tá rolando nada, né? Agora eu vou sincronizar, galera, né? Se eu pegar a manha dele, ver que ele tem uma vibração natural, eu vou ser inteligente.
Na hora que ele vier para o meu lado, eu chupa-chupa que é de uva, puxar. Na hora que ele se afastar de mim, eu vou empurrar. Eu vou sincronizar meus sopros com a frequência natural. Eu venho aqui, ó, aí, ó. Ou seja, essa forma como eu empurrei ou puxei ele, essa forma como eu apliquei as forças, está com uma frequência cadenciada. Eu consegui aumentar a amplitude das vibrações. Eu vou dizer que esse carregador entrou em ressonância. Então, galera, ressonância é simples. Quando você ver uma onda potencializar a vibração de um corpo, eu digo que esse corpo entrou em ressonância. Você está lá quietinho na sua casa, o filho de uma mãe do Playboy passa com o som do carro ligado. Né? Você põe a mão na parede e sente a parede tremer. As ondas que vieram do carro estão potencializando a vibração da parede. Eu falo que essa parede entrou em ressonância. Então, cara, ressonância, você só tem que entender. Quando eu olho para um corpo, isso aqui é um equipamento chamado diapasão. Alguém abriu o microfone aí? É dúvida ou foi sem querer? Pode perguntar, galera. Então, bora. Ninguém falou nada? Por exemplo, quem afina instrumentos musicais tem um desse aí, porque quando eu bato nele, ele... Tim! Esse barulho me entrega a frequência com que ele vibra. Se ele vibrar mais rápido, é um tim, um som mais fino. Se ele vibrar mais devagarzinho, é um som mais grosso, grave. Então, todo o corpo, galera, se você der um zoom, deixa eu sair fora aqui, hein? Se você der um zoom e olhar para ele, você vê que esse corpo, ele tem o quê? Uma vibração natural. Então, todo o corpo, cara, você tem que pôr na sua cabeça que ele tem uma vibração natural, tá? Mano, as moléculas têm uma vibração natural. Beleza. Só olha, não anota nada não, hein? A Vitória falou que foi sem querer. De boa, Vitória, esquenta não. A Vitória Rose falou que, né, foi sem querer. Tá, beleza. Tá, tranquilo, beleza. O que é, cara, a amplitude de vibração? O que é a amplitude de vibração? Cara, eu tô vibrando. Minha mão vai vibrar, tá? Ela vai vibrar. Ela está vibrando, tá? Eu vou aumentar a amplitude. Eu vou aumentar a amplitude. Ah, então a amplitude tem a ver com essa distância média com que ela desloca, não é assim? Ah, então se você pegar aqui, ó, dá uma olhadinha, tá? Ó, aqui é a posição de equilíbrio. Essa molécula fazendo assim, ó, vai e volta. Ela vai, volta, vai, volta, vai, volta, né? O quanto ela vai para lá eu chamo de mais A, para trás eu chamo de negativo menos A, né? Essa distância aqui, olha, é chamado de amplitude. Lembraram da amplitude? Tá? Seria a altura da onda, né? Tá? Beleza, vamos bora. A rapidez com que ela vibra é outra coisa. Muita gente confunde amplitude com frequência, tá? Mano, eu vou daqui até aqui, ó. Vou e volto, tá? Eu vou continuar percorrendo a mesma distância, só que eu vou fazer isso mais rápido. Aqui é alta frequência, agora aqui é baixa frequência. Então, presta atenção. O quanto ele vai ou o quanto ele volta é a amplitude, né? E a rapidez com que ele faz isso é a frequência. Por exemplo, um diapasão de 440 Hz, que o músico chama de Lá central, é uma nota importante para ele, me diz que a cada segundo ele vibra 440 vezes, tá? 440 vibrações em um segundo. Essa é a frequência com que naturalmente ele vibra. Você acreditando ou não, essa parede aqui atrás de mim está vibrando. Tá? Você acreditando ou não, essa régua aqui, ela tem uma vibração natural. Tem. A pessoa, não estou vendo ela fazer isso. É porque a amplitude de vibração é pequenininha. Se eu aumentar a amplitude de vibração, aí você vai começar a ver ela, né? Vibrar olho nu. O que acontece, galera, é o seguinte, hein? Nós vamos chamar de FN a frequência natural dessas vibrações. Então, todo corpo, ele tem vibrações naturais, tá? E você tem que entender duas coisas. Amplitude. Se ele está indo e voltando só um pouquinho, ou se ele vai e volta muito longe. Frequência é outra coisa.
se ele vai e volta devagar ou se ele vai e volta rapidão, tá? Você entendeu a diferença entre A, amplitude, e F, frequência? Dá um ok. Dá um ok no bate-papo. Você entendeu a diferença entre A, amplitude, e F, frequência? Alguém dá um ok aqui, só eu vou ficar aqui até o final da aula. Tá. Então a Nicole falou que entendeu, então já salvou, tá? O que acontece é o seguinte, galera. Quando eu tenho, né, uma fonte que cria ondas sonoras, tá? O alto-falante. Tuts, 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 tuts. Então tá criando som, ó, tá? Tuts, 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 né? O que vai rolar? Ah, se a frequência dessa onda for igual à frequência natural da vibração do corpo, o que vai acontecer é igual eu soprando aquele carregador. A sua onda vai começar a potencializar a vibração dele. Ó, aqui tá emitindo o som. Na hora que a molécula vai, ele empurra. Na hora que a molécula vai, ele volta. Ou seja, igual eu ali soprando aquele carregador. Ah, então se eu esperar um tempinho, o que vai acontecer? Se a frequência da onda, FO, for igual à frequência da vibração natural do corpo, ou FN, mano, se eu deixar o tempo rolar, a ação dessas ondas vai começar a fazer com que a amplitude das vibrações aumente. Ah, então você vai começar a ver ele ir e voltar com distâncias maiores. Ah, eu vou dizer o quê? Nós dizemos que a onda potencializou a vibração desse corpo. Ah, então esse diapasão entrou em ressonância. Você entendeu o que é ressonância? Então, ressonância. Ressonância tem a ver com duas coisas, tá? A onda deve ter a mesma frequência da vibração natural do corpo, não é assim? E se ela tiver a mesma frequência, conforme o tempo passa, essa onda vai o quê? Vai aumentar a amplitude das vibrações. Vai potencializar a vibração dele. Alguma dúvida aí, meninos? Todo mundo entendeu? Se você puder printar essa tela aí, ó, tudo que você precisa para identificar ressonância está aí. Principalmente, galera, tá? O item D e o item E. Mano, se a onda tem a mesma frequência com que o corpo oscila naturalmente, com o passar do tempo, essas vibrações vão aumentando sua amplitude. Ah, eu digo que esse corpo entrou em ressonância. Printa aí, printa essa tela, por favor, galera. Eu acho que vocês nem têm mais caderno. Se fosse em sala de aula, eu ia parar a aula, ia pedir para você anotar esse item D e esse item E. Porque ressonância, galera, olha, já apareceu várias vezes em vestibulares e Enem. Ô, Nicole, cuidado com os termos técnicos. A Nicole perguntou assim, professor, a potência vai aumentar, mas vai ser na mesma? Não, sim. Potência é outra coisa, viu, Nicole? O que aumenta, amiga? O que aumenta? O que aumenta é a distância com que as vibrações ocorrem, tá? Tipo, o carregador é um bom exemplo. Ele tá vibrando assim, tá? Mas tá vibrando. Aí, se ele entrar em ressonância, ele começa a ir mais e voltar mais. Isso é amplitude. Então, ele aumenta a amplitude das vibrações. Ó, tá vibrando com pouca amplitude, tá? Aí tá vibrando agora com muita amplitude, beleza? Tipo essa régua, ela tá vibrando. Eu faço alguma coisa e você vê ela vibrar, você vê, tá? Você tá aumentando a amplitude. Aí a rapidez com que ele vai e volta chama-se frequência. E a frequência tem que ser a mesma. Então, cuidado com esses termos técnicos aí, porque é justamente onde os vestibulares usam. Olha um exemplo. Vou parar aqui. Parou. Tchum. Isso aqui é um diapasão, tá? Dependendo do jeito que ele regula aqui a altura, né? Quanto mais comprido for onde ele der a pancada, mais devagar o trem vibra. Quanto mais curto for a barra, mais rápido ela vai vibrar. O que ele vai fazer é o seguinte, cara, tá? Ele regulou isso aqui para que a frequência natural da vibração desse cara seja igualzinha desse. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar uma pancada nesse diapasão, e na hora que ele der a pancada, ele vai potencializar a vibração do diapasão. O diapasão vai emitir um som, vai fazer um... Isso aqui a gente usa para afinar instrumentos, tá? Beleza? Tipo piano e tal. Na hora que ele bater aqui, ó, as ondas vão potencializar a vibração desse cara.
Aí, do nada, você vai ver esse outro diapasão vibrar. Você não vai ver, galera, porque ele vai vibrar com pouca amplitude, mas ele vai vibrar. Tanto é que vibra que na hora que ele vai e volta, ele fica empurrando e sugando essa bolinha. Então, esse cara vai fazer esse diapasão entrar em ressonância e vai fazer a bolinha entrar em ressonância. Tu não vai ver, tá? Esse diapasão aqui vibrar, porque ele vai e volta com amplitude pequenininha, tá? Ele fica vibrando com baixa amplitude. Ó a pancada, ó, vai lá. Pitou? Ou seja, tá dando para ver aí, meninos? Olha. O que tá fazendo essa bolinha aí vibrar? Cara, na hora que ele dá a pancada, o segundo diapasão começa a vibrar também. E ele vibrando, ele fica fazendo igual eu fiz com o carregador. Ele fica empurrando e sugando. Ou seja, quando ele dá a pancada nesse primeiro, ó, tem o segundo entra em ressonância e a bolinha também entra em ressonância. Aqui você não viu ele entrar em ressonância, tá? Porque ele vai e volta com amplitude pequenininha. Mas a bolinha você vê, tá? A bolinha dá para ver ela entrar em ressonância. Fechou? Cara, um caso famoso é a ponte de Tacoma, lá nos Estados Unidos, tá? Eu acho que é perto de Washington, um negócio assim, tá? Existe um estilo de construção chamada ponte pêncil. Cara, é o seguinte, galera, tá? Todo esse pedaço da ponte aqui, ó, tá? Todo esse pedaço da ponte, ele tá basicamente sendo sustentado por cabos. Esse é o estilo de ponte que o engenheiro chama de ponte pêncil. Aí tem essas colunas aqui, né? Assim, tem uma ponte chamada ponte estaiada, aí já é outro esquema, tá? Mas uma ponte pêncil na engenharia é aquela onde uma parte ou secções dela estão sustentadas por cabos, tá? Essa ponte, cara, foi uma ponte que caiu lá nos Estados Unidos, se não me engano, na década de 60 ou 70. Cara, olha para essa árvorezinha, galera. Não é um vento tipo furacão forte, tá? Porém, galera, esse vento tem a mesma frequência, ele tem uma frequência constante. Na hora que ele vai, ele empurra. Quando ele volta, ele suga. Ou seja, a forma como a corrente de ar está indo e voltando tem a frequência da vibração natural. Fez essa ponte entrar em ressonância, tá? Mano, quem já foi lá em Pirinópolis já viu ponte pêncil, né? Nunca viu, não? Ponte pêncil é essas de cabo. Lá em Pirinópolis tem demais, tá? Cara, quando você anda nessas pontes pêncil aqui, você mija na calça de medo. Porque na hora que você pisa, ela dá uma balangadinha, tá? Ou seja, essa parte da ponte que eu tô aqui, ela tá sendo sustentada por cabos, tá? Ou seja, se nesse cânion entrar uma corrente de ar e ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, assim como eu fiz aquele, né, carregador oscilar, essa ponte também começa, tá? E aquela ponte de Tacoma é uma ponte que caiu. Aqui dá para ver o colapso, tá? Olha lá, meninos, ó. Vamos ver se ela cai. Cai logo, desgrita. Tá? Ou seja, cara, uma corrente de ar relativamente fraca, porém, cara, constante. Vai e volta, tá? Gerou uma torção na ponte que o quê? Que ferrou com a estrutura. Eu digo que ela entrou em ressonância, tá? Quem toca violão usa muito isso. Mas, ó, os violeiros da sala, quem toca violão, tá? Primeiro você tem que afinar o violão, não é assim? É. Quando você bate na corda mais grossa, você bate, ela faz um barulho. Se você afrouxar a corda, blom, blom, fica mais grave. Se você arrochar, blém, blém, o som fica mais agudo. Quem afina instrumento de ouvido, ele já tem um ouvido guardadinho na memória dele. Ele pega essa corda mais grossa aqui, vai lá, blém, blém, blim, blim. Na hora que dá o barulho certo, ele fala, essa corda tá vibrando com tantos hertz, tá? Se não me engano, é Mi mesmo. Essa aqui vibra na nota Mi. A mais fininha, ou a primeira corda, também tem que vibrar na mesma nota. Então, se você bater com essa corda solta, ó, blém, se essa aqui tiver afinadinha, ela também excita e vibra na mesma frequência. Então, quem toca violão, tá? Se o seu violão está afinadinho, né? Tem vários tipos de afinação, né? Essa aqui é a mais usada. Você bate na primeira corda solta, pega um violão de algum amigo seu que toca, vê se está afinado. Você não precisa saber tocar, não, tá? Você não vai fazer nota nem nada. Você só vai bater na mais grossa, solta, blém, e olha para a fininha. Ela entra em ressonância na hora, porque ela vai vibrar na mesma frequência.
Ou se tiver o violão, né? Cara, aí, mano, você vai lá e coloca o dedinho na quinta casa. Quando você colocar o dedinho na quinta casa, a corda vai vibrar para lá e vai ficar mais curta, ela vai vibrar mais rápido. Aí ela faz uma outra nota, é o lá. E essa de baixo aqui, se tiver afinadinha, ela também tem que estar em lá. Então, se você colocar o dedinho na quinta casa, pressionar e dar uma porrada aqui, ele vibra. Mano, se o violão estiver afinado, essa segunda corda aqui também vai entrar em ressonância, ela vibra, tá? Porque ela também está afinada em lá. Ela vibra numa frequência chamada lá. E assim sucessivamente. Eu bati nesse e a onda fez o outro vibrar. Eu vou falar que é o fenômeno de ressonância, tá? Também já caiu muito em vestibulares a questão, além do violão, da taça. Tem muita gente que quebra a taça. Você pega uma tacinha de cristal, dá um peteleco, tim, assim. Esse tim te entrega qual é a frequência com que ele vibra. Se você é bom de gogó, igual esse cantor aqui, você põe um canudinho de plástico lá dentro e começa. Você vai varrendo aquelas frequências. Quando você vai lá no... Na hora que o canudinho tremer, você sabe qual é a nota certinha. Então tem gente que tem um gogó bom, vai lá e quebra a taça, tá? Porque o dele começa a potencializar. Potencializar não é potência, não, né? Potencializar é o quê? É aumentar a amplitude das vibrações. Uma taça de cristal não tem muita elasticidade igual essa régua. Uma taça de cristal, na hora que ela entra em ressonância e começa a aumentar a amplitude das vibrações, ela quebra na hora. Vá lá no YouTube depois, galera, porque para emparelhar vídeo aqui para você fica ruim, tá? Tem um delay, tem um atraso. Então você vai lá no YouTube lá e coloca lá ressonância taça de cristal. E tu vê gente quebrando isso, né, no gogó. Agora, também já caiu no Enem, galera, tá? O que é a ressonância magnética nuclear? Cara, mano, muitos exames o médico precisa fazer um diagnóstico de imagem, né? Enxergar órgão, tecido, assim, vai abrir você para ver, né? Não, tá? Mano, ressonância magnética, cara, é um lance brutal, tá? High-tech, não é assim? Cara, o núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. O núcleo do átomo não fica parado, ele tem uma vibração natural. Tem. Ah, então beleza. No exame de ressonância magnética nuclear, galera, tá? Tu vai entrar para dentro dessa máquina aqui e aí vão ter ímãs poderosíssimos, ímãs potentes. Lá dentro vai ter um campo magnético muito intenso, tá? E aí, quando os núcleos dos átomos ficam, né, sob esse campo magnético extremo, quando eu lanço ondas eletromagnéticas nele, eles excitam e começam o quê? A entrar em ressonância, eles vibram na mesma frequência e devolvem uma onda de volta. Eu detecto uma onda, mano, eu vou lá e entro para dentro da máquina, né? Os núcleos dos átomos vibrando ali, né? Eles emitem de ressonância, o próprio nome já diz, né? Ressonância magnética nuclear. É lá no núcleo que vai entrar em ressonância, não é assim? E com isso, cara, é possível você ver órgão, tecido, não é assim? Mas tem exame de ressonância que pega seu cérebro aqui, ó, e vê, vai tipo fazendo fatia de salame, vai aqui, ó, pá, corta aqui, né? E o médico vê em 3D tudo, tá? Então, tem diagnósticos de imagem, né, que usam isso daí. E muitos de vocês já devem ter feito esse exame. Alguma dúvida aí? Dívidas? Então, bora. Vamos 2 exemplos para continuar, hein? Arrocha aí, meninos. Olha para esse exemplo. Você errar isso aí, eu vou colocar você para fora da sala, hein? Ó, da UFMG. Meninos, quem vai prestar principalmente para medicina, né? Tem um monte de vestibulares que vão ocorrer mesmo com a pandemia, né? Por exemplo, vestibular da UFO foi confirmado, né? Tem um monte de... Dá uma olhada nesses calendários aí. Essa questão aqui é do antigo vestibular da Federal de Minas, né? Da UFMG. E é uma questão fácil. Para que o corpo vibre em ressonância com um outro, é preciso que... Acerrar isso aqui, cara. Vamos lá. Para que um corpo vibre em ressonância com um outro,
é preciso que... Alguém manda a resposta para nós? Letra A, seja feito do mesmo material que o outro. Letra B, vibre com a maior amplitude possível. Letra C, tenha uma frequência natural igual a uma das frequências naturais do outro. D, vibre com a maior frequência possível. Ou letra E, vibre com a menor frequência. Alguém arrisca a resposta? Nós não damos muita moral quando tem questões de física assim, ó, sem cálculo. Nós sempre temos a impressão de ser uma questão fácil. E geralmente quando a gente tem muito excesso de confiança, geralmente quem erra essa questão é o bom aluno, galera. Geralmente o bom aluno erra essa questão, porque aqui, cara, você tem que tomar cuidado, cara. A Nicole tá falando letra C. Vocês concordam? Ó, certinho, Nicole, galera. Tá, vamos lá. O que é o fenômeno de ressonância, cara? Para que um corpo vibre em ressonância com o outro, ó. Eu quero que a bolinha vibre em ressonância com outro corpo, que é esse diapasão. O que tem que acontecer? Cara, ó, esse cara tem uma frequência. O outro vai vibrar na mesma frequência, não é assim? Então na ressonância, mano, se esse diapasão aqui tivesse uma frequência de vibração diferente, não ia acontecer nada. Não é assim? Então, para entrar em ressonância, tem que ter a mesma frequência. E na hora que ele entra em ressonância, a amplitude das vibrações vai aumentar. Então, para que o corpo vibre em ressonância, primeiro, para entrar em ressonância, tem que ter a mesma frequência, não é assim? Depois que entrar em ressonância, o ato de ressonar, de entrar em ressonância, é aumentar as amplitudes das oscilações, não é isso? Então, letra C, certinha, Nicole. Vamos para o próximo, galera. Ó, eu vou dar um tempo para vocês nessa aí. Questão do Enem de 2017. Porém, na prova de segunda aplicação. Bora, galera. Rocha aí. Temos 10 minutos aí quase, hein? Bora que a gente tem que começar a fazer a introdução ao estudo da acústica. Ó, ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena do aparelho. Esta seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. Vai balançar, vai bater a bad. Ó, Nicole e o John Boy estão achando que eu também acharia. Cara, eu vi de amplitude aqui, eu vou pensar. Vamos pensar. A amplitude tá balançando a roseira, né? Mano, cuidado com o texto aí, galera. Ó, como que você escuta a rádio? Ao sintonizar uma rádio, o sinal vem da torre, não é? Chegou no celular da nossa amiga, não é isso? Quando você escuta a rádio, né? Cara, quando você escuta a rádio, não é aplicativo, não. Aplicativo, o lance vem pela internet, pelo seu banco de dados, né? Aí, ó, a Júlia acertou, a Júlia acertou. A Júlia acertou, isso mesmo, Júlia. Então, cuidado, hein? Galera, quando você escuta rádio pelo seu celular, você vai pegar o celular para escutar rádio. Aí vai falar, ô, cabeçudo, conecta o seu fone de ouvido porque eu preciso da antena dele. A onda de rádio é uma onda longa. Então você vai o quê, cara? Precisar conectar o fone de ouvido porque ele vai fazer o papel de antena. Então as ondas vêm. Onda, onda, olha a onda, né? E quando essas ondas vêm, galera, o que vai acontecer? Nós vamos ter o fenômeno de ressonância. Então, lá na antena, no fone de ouvido dela, os elétrons vão começar a entrar em ressonância. O entrar em ressonância é o quê? Não é aumentar a amplitude? Né? Professor, então eu vou na letra A. Opa, pera aí. Você entendeu física. Parabéns, ó, show de bola. Você entendeu o que é amplitude. Mas você tem que olhar, mano, o contexto do exercício. Mano,
Ó, ao sintonizar uma rádio, o ouvinte está selecionando apenas uma. Ele selecionou uma das inúmeras ondas que chegam. Ah, então, o fenômeno físico abordado depende de quê? Nesse caso aqui, não vai ter... Tudo bem que aumentou a amplitude, né? Mas o que o exercício está querendo te dizer é que chegaram várias ondas e você escolheu só uma entre várias delas. Cada emissora de rádio tem uma frequência. Vibrar rápido é tipo rádio AM, por exemplo, tá? Aliás, vibrar rápido é FM. Vibrar devagarzinho é rádio AM. Então, eu vou sintonizar uma rádio aqui, por exemplo, 102.9, né? Que é, no caso aqui, a rádio rock, né? Significa que em um segundo vai ter 102,9 milhões de vibrações. Aí os elétrons aqui da antena vão vibrar na mesma frequência. Ah, então aqui, cara, o bom aluno poderia na correria marcar a letra A. Mas o contexto do exercício está te falando que quando você sintoniza uma rádio, você escolheu uma das várias frequências. Então, nesse caso aqui, tem que ser a letra C. Ô, senhores, você entendeu essa questão? Essa é uma questão que muita gente erra, cara. Inclusive, o bom aluno erra ela, tá? Aqui o aluno que sabe demais, aqui ele para pensar, acaba perdendo tempo, tá? Então, meninos, põe na sua cabeça. Primeiro, ressonância. Primeiro, só vai entrar em ressonância se tiver a mesma frequência. 102.9, 102.9. Eles ficam vibrando na mesma rapidez. Ó, a Nicole falou que ficou em dúvida. É você e a torcida do Flamengo inteirinha, Nicole, né? Todo mundo fica. Até se colocar essa questão para mim, para o Zoinho, para o Ítalo Vector, tá? Ou para o professor Darlan, que também dá aula para vocês, né? Nas aulas do curso à tarde. Todo mundo fica meio que em dúvidazinha, tá? Então, aqui o contexto da questão é que está pegando. Então, na ressonância, o que é entrar em ressonância? É aumentar a amplitude das vibrações. Só vai rolar isso se tiver a mesma frequência. Fechou? Tranquilo? Alguma dúvida? Dívidas? Decepções amorosas? Tranquilo? Beleza? Tá, vamos lá. Uma questão polêmica, galera, aí quando é polêmica assim, geralmente eles não colocam, tá? Mas já apareceu em vestibulares. É o forno de micro-ondas, tá? A molécula de água, ela tem uma vibração natural, tá? E o homem conhece com essa vibração natural da molécula de água, beleza? Se eu lançar uma onda que tem a mesma frequência com que a água naturalmente vibre, eu vou fazer a água entrar em ressonância. Entrar em ressonância, ela aí voltar com maior amplitude, não é assim? É, né? Porém, galera, cuidado, essa é uma pegadinha aqui até polêmica. Principalmente quem for fazer medicina aí, tá? Ou outros vestibulares, no Enem ele não deve entrar. O seu forno de micro-ondas, ele gera ondas que tem uma frequência bem diferente da frequência com que a molécula de água vibra. Então, por exemplo, ao pé da letra é errado tu falar que o forno de micro-ondas faz com que as moléculas de água entrem em ressonância, tá? Mas você sabe que o seu forno de micro-ondas, de alguma maneira, ele esquenta a água lá dentro, esquenta? Esquentar a água é deixar as moléculas mais agitadas, assim? Então, no forno de micro-ondas, né, a molécula de água, ela tem tipo um giro, né, uma rotação, tá? E o que você faz é mais ou menos algo parecido com a ressonância. Você aplica campo eletromagnético, que na hora que ela está rodando, hora você liga, tem campo. O campo vai lá e empurra ela. Hora você desliga, tá? Aí na hora que ela passa de novo, você fica dando tipo porrada através de força eletromagnética para aumentar a giração dessas moléculas. E elas ficando mais excitadas, tá? Elas o quê? Aumentam a temperatura. Então, cuidado. Ao pé da letra, tá? A frequência do forno de micro-ondas é bem diferente da frequência da vibração natural da molécula de água. Então, ao pé da letra, é errado eu falar que o forno de micro-ondas faz a molécula de água entrar em ressonância, tá? Mas vai ter questões disso aí, inclusive de faculdades federais, tá? Antigas, que relacionam o forno de micro-ondas à ressonância. Mas, de alguma maneira, você sabe que o forno de micro-ondas ele faz com que a molécula de água fique mais excitada, né? Nesse caso, galera, né? O que o forno de micro-ondas faz é aplicar, né? Ondas eletromagnéticas, tipo, imagina pequenos ímãs.
Ora eu aproximo o ímã para empurrar e fazer a molécula girar mais rápido. Ora eu afasto, que é para não atrapalhar, não frear ela. Então, o que o forno de micro-ondas faz é mais ou menos isso, tá? Usando ondas eletromagnéticas, ele muda, ou ele aumenta, melhor dizendo, né? Essa rotação da molécula de água. E isso faz com que ela esquente, tá bom? Alguma dúvida aí, meninos? Dúvidas, dívidas? É muito parecido com um exame feito chamado... exame não, um tratamento chamado radioterapia. Por exemplo, cara, eu tenho algumas células cancerígenas aqui no peitinho. E aí o médico fala, ó, seguinte, cara, nós vamos ter que matar essa parada aí. Não vamos fazer cirurgia não, tá? Eu vou jogar ondas eletromagnéticas e essas ondas vão fazer as moléculas dali, ó, rodar mais rápido, esquentar. E, literalmente, é tipo bronzeamento artificial. Você joga ondas eletromagnéticas e essas ondas interagem lá com as moléculas, tá? E se ela fica mais excitada, a temperatura aumenta. As células do nosso corpo, quando você submete ela a temperaturas por volta de 42 até 45 graus Celsius, é questões de minutos, tu mata essas células, você tipo cozinha ela. Então, no tratamento de radioterapia, é muito parecido com você esquentar a comida no forno de micro-ondas. O médico lança ondas eletromagnéticas, só que são ondas chamadas de raio-x, tá? E essas ondas, de alguma maneira, elas aumentam a agitação das moléculas daquelas células. Ele faz isso durante um intervalo. É tudo bem calculado, a dose, né? Aonde que ele vai jogar isso aí. É claro que ele vai cozinhar também muita célula boa, tá? Mas a ideia da radioterapia é muito parecida com micro-ondas. Usando ondas eletromagnéticas, você pode o quê? Deixar as moléculas mais excitadas, né? Aumentar a temperatura delas. No caso da radioterapia, eu aumentei ali 42, 45. É questão de minutos ali, eu vou cozinhar, vou matar aquelas células. Galera, a conexão vai cair. Alguma dúvida? Dívidas? Decepções amorosas? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, galera, próxima aula a gente já começa a estudar acústica, tá? Já estamos entrando na reta final, né, galera? Estamos entrando na reta final. Próxima aula a gente vai estudar o som. Nós vamos estudar a parte chamada de acústica, ok? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida aí? Bom final de semana, a Júlia e eu. Amiga, nós estamos ainda na quinta. Temos quinta, sexta, sábado ainda, né? Então nós ainda temos aula. Hashtag sextou não, Júlia, né? Nós temos aula quinta, tem hoje a aula de tarde, vocês têm aula sábado, né? Tá acabando. Bora, galera, vai cair a conexão. Se ninguém tiver dúvida, pode cair fora, hein? Eu fico aqui até o sinal nosso cair. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o áudio.